Minha família exigiu que eu cancelasse minha viagem de aniversário para cuidar dos filhos da minha irmã e me chamou de insensível quando recusei. Fizeram com que eu me sentisse culpada por semanas, dizendo que eu era egoísta e não compreendia as prioridades da família. Acabei ignorando todos por 2 meses. Foi então que eles apareceram na minha porta, exigindo que eu pagasse as despesas com a babá profissional, já que, segundo eles, a culpa era minha. Acabei dizendo algo que os deixou sem palavras. Tenho 32 anos e sou casada com meu marido, Henry, de 34, há 3 anos. Construímos uma vida boa juntos. Ambos temos empregos estáveis, decidimos não ter filhos por escolha própria e estamos financeiramente confortáveis. Minha irmã, Nancy, de 29 anos, tem 3 filhos, gêmeos de 6 anos e um de 4. Ela é mãe solo desde que o ex dela desapareceu há 2 anos. Admito que tem sido uma batalha constante para ela. Desde que me casei com Henry, fazemos uma viagem todo ano para comemorar nosso aniversário de casamento. Nada extravagante, mas é uma tradição nossa. Este ano, planejamos passar uma semana no Colorado, fazer trilhas, jantares românticos, só nós 2. Reservamos tudo com 6 meses de antecedência, tiramos folga no trabalho e organizamos tudo certinho. 3 meses antes da viagem, Nancy me ligou chorando. A babá que ela sempre usava, nossa mãe, faria uma cirurgia bem na semana da nossa viagem. Nancy disse que tinha uma viagem de negócios importante, impossível de remarcar. Por favor, Lucy, ela implorou. Sei que é seu aniversário, mas essa viagem pode mudar tudo para mim. É uma conferência que só acontece uma vez por ano e vai ter possíveis investidores por lá. Me senti mal, de verdade. Mas expliquei que já tínhamos pagado tudo, pedido férias, e que, sinceramente, estávamos precisando muito dessa pausa. O trabalho andava estressante para os 2, e a viagem era nossa forma de respirar. Foi aí que a coisa desandou. Sério que você está escolhendo férias em vez da sua família? A voz da Nancy ficou fria. Não acredito como você pode ser tão egoísta. Tentei sugerir alternativas, talvez ela pudesse levar as crianças com ela, adiar a viagem, encontrar outra babá, mas, segundo ela, nada disso funcionaria para aquela oportunidade única na vida. A ligação terminou com ela batendo o telefone na minha cara. Achei que a história tinha acabado ali, mas estava redondamente enganada. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar sem parar. A primeira foi minha mãe. Lucy, querida, fiquei sabendo da situação da Nancy. Sei que sua viagem é importante, mas a família vem em primeiro lugar. Quem sabe você e Henry podem remarcar? Expliquei de novo que já estava tudo pago, que não conseguiríamos reembolso e que aquela viagem estava planejada há meses. Mamãe soltou um suspiro dramático. Bem, eu te criei para colocar a família em primeiro lugar. Estou decepcionada. Depois foi meu pai. Em seguida, minha tia. Depois, pasme, até a melhor amiga da Nancy, não sei como. Um por um, todos repetindo o mesmo discurso, que eu era insensível, egoísta e não entendia o verdadeiro valor da família. Logo vieram as mensagens de texto. Nancy, obrigada por me mostrar qual é o meu lugar nas suas prioridades. Mãe, as crianças perguntaram por que a tia Lucy não ama mais elas. Pai, sua irmã está passando por dificuldades e você está preocupada com férias? Não foi assim que te criamos. Parecia que todos tinham combinado de fazer uma campanha de culpa contra mim. De alguma forma, todas as conversas acabavam voltando para o mesmo ponto: eu estava abandonando minha família no momento de necessidade. A gota d'água foi quando Nancy apareceu na minha casa sem avisar, com os 3 filhos a tiracolo. Olha, disse ela, empurrando os gêmeos para frente enquanto o menor se agarrava à perna dela. Trouxe eles aqui para você ver o quanto precisam de você. Crianças, digam para tia Lucy como estão animados para a semana da festa do pijama. As crianças começaram a pular de empolgação, falando sobre as coisas divertidas que faríamos juntos. Dava para ver que Nancy havia preparado tudo isso com antecedência. Me senti o pior monstro do mundo ao ter que explicar que não poderia ficar com eles. Mas a mamãe disse que você ia cuidar da gente, disse o menor, de 4 anos, com os olhos marejados. Ela disse que você prometeu. Ele começou a chorar. Aquilo partiu meu coração. Puxei Nancy de lado e falei baixo, tentando não gritar.
Você disse para eles que eu já tinha aceitado? Isso é completamente manipulador. Ela deu de ombros. Achei que você fosse mudar de ideia. Você sempre muda. Aquilo doeu. Principalmente porque, em parte, era verdade. Eu tinha um histórico de reorganizar minha vida para resolver as crises da Nancy. Quando ela precisava de ajuda com o aluguel, eu ajudava. Quando precisava de alguém para cuidar das crianças durante encontros, lá estava eu. Quando queria sair com os amigos, adivinha quem ficava com os filhos? Exato. Mas dessa vez era diferente. Isso era sobre o meu casamento, meu relacionamento, minha sanidade. Eu precisava dessa viagem. Eu merecia. Fiquei firme. Nancy foi embora com as crianças, mas não sem antes garantir que elas soubessem que a tia Lúcia era o motivo do cancelamento da semana divertida. A pressão aumentou. Comecei a receber mensagens no Facebook de parentes com quem mal falava, todas cheias de discursos sobre valores familiares e sacrifício. Até deixaram comentários no meu Instagram, do tipo, algumas pessoas só pensam em si mesmas. Henry também estava perdendo a paciência. A família dele achava tudo aquilo um absurdo. Amor, você já ajudou a Nancy mais vezes do que consigo contar, ele disse uma noite, depois que passei mais de 1 hora no telefone com minha tia, tentando me fazer sentir culpada. Quando isso acaba? Quando é que você vai começar a viver a sua vida? 2 semanas antes da nossa viagem, Nancy tentou outra abordagem. Ela apareceu aqui com um notebook na mão e, acredite se quiser, um PowerPoint aberto. Sim. Um PowerPoint. Ela calculou quanto dinheiro poderia ganhar com essa conferência, colocou gráficos com projeções financeiras e até incluiu depoimentos de pessoas que participaram no ano anterior. O slide final tinha o título, Investimento no futuro da Nancy versus escolha egoísta por férias. Olha, disse ela, passando os slides como se estivesse numa reunião de diretoria, se essa conferência der certo, talvez eu nunca mais precise de ajuda. Mas se eu perder essa chance, continuo presa no mesmo ciclo. Vale mesmo a pena tirar férias para manter sua irmã na pobreza? Eu tive que admirar o esforço. Mas a resposta continuou sendo a mesma, não. Foi aí que ela lançou sua cartada final. Tudo bem. Mas quando eu acabar morando na rua com 3 filhos por não ter aproveitado essa oportunidade, a culpa vai ser sua. E quando eles perguntarem por que a mamãe não conseguiu sair da situação difícil, eu vou dizer que foi porque a tia Lúcia escolheu férias em vez do futuro deles. Henry chegou em casa bem no meio da conversa. Depois que Nancy foi embora, ele ficou em silêncio por um tempo, digerindo tudo. Isso foi abuso emocional, ele disse enfim. Manipulação pura. Se ela está tão desesperada, que procure outra babá. Ou leve as crianças com ela. Mas, claro, Nancy já tinha uma resposta pronta. Segundo ela, a conferência era exclusiva para adultos, e ela já tinha tentado todas as opções possíveis. Eu era a última esperança. A semana da nossa viagem finalmente chegou. Nessa altura, eu já tinha bloqueado a maioria dos números da minha família. As ligações e mensagens estavam afetando meu trabalho, meu sono, minha paz. Henry e eu dirigimos até o Colorado com os celulares no modo avião. Foi exatamente o que precisávamos. Caminhadas, boa comida, longas conversas sobre tudo menos sobre minha família. Relembramos porque nos apaixonamos em primeiro lugar. Pela primeira vez em meses, me senti eu mesma de novo. No terceiro dia, liguei o telefone para ver as mensagens. 67 chamadas perdidas. Centenas de mensagens de texto. Meu coração quase parou. Pensei que alguém tinha morrido. Mas não. Era tudo sobre a conferência da Nancy. Aparentemente. Ela conseguiu uma babá de última hora, uma estudante universitária que cobrava $20 por hora. Para cuidar de 3 crianças, 24 horas por dia durante uma semana inteira, o valor chegou a quase $3.000. As mensagens da Nancy eram uma montanha-russa emocional. Encontrei uma babá. Viu? Não precisava de você, afinal. Isso tá me custando uma fortuna. Dinheiro que eu não tenho. Não posso mais bancar isso. Você tem noção de que está me levando à falência? A babá quer o pagamento adiantado pelo restante da semana.
Tive que colocar no cartão de crédito. Espero que suas férias tenham valido a pena destruir meu futuro financeiro. A essa altura, meus pais também entraram no jogo. Minha mãe? Sua irmã tá se endividando por causa do seu egoísmo. Meu pai? Ela está tentando melhorar, e você tornou isso impossível. Mostrei as mensagens para o Henry. Ele leu tudo, balançou a cabeça e disse calmamente: desliga o telefone de novo. Resolve isso quando a gente voltar. Homem sábio. Terminamos nossa viagem sem mais estresse. Sinceramente, foi uma das melhores semanas da minha vida. Voltamos revigorados, mais conectados do que nunca, prontos para enfrentar qualquer coisa que minha família jogasse no nosso caminho. Mas eu não estava preparada para o silêncio. Durante 2 meses, nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum comentário em rede social. Era como se eu tivesse sido completamente cortada. No começo foi até um alívio. Mas depois começou a doer. Aqueles eram meus pais. Minha irmã. Gente com quem convivia a vida toda. Pensei várias vezes em entrar em contato. Henry sempre me lembrava que eu não tinha feito nada de errado, que quem devia desculpas eram eles. Mas família é complicada, né? Uma parte de mim se perguntava se talvez eu tivesse sido mesmo egoísta. Esperei 2 meses até finalmente ligar para minha mãe. Ah, agora você quer falar com a gente? Ela disse, com frieza. Depois de abandonar sua irmã? Perguntei como tinha sido a conferência em Nova York. Mudou a vida dela, respondeu minha mãe. Mas agora ela tá se afogando em dívidas, por causa da babá e de outras despesas. Ela mal consegue comprar comida. E tudo porque você não quis ajudar a própria família. A culpa me engoliu. Por pouco, eu não me ofereci para ajudar com dinheiro. Mas Henry estava ouvindo a conversa e me lançou um olhar que me travou completamente. Depois daquela ligação, o silêncio voltou. Até ontem. Eu estava em casa, trabalhando, quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi minha mãe, meu pai e Nancy parados na varanda. Nancy estava com uma pasta na mão e parecia bem séria. Meu primeiro impulso foi de alívio. Talvez tivessem vindo se desculpar. Tentar consertar as coisas. Eu sentia mais falta deles do que queria admitir. Abri a porta com um sorriso. Ei, que bom que vieram, a gente precisa conversar. Nancy me interrompeu, entrando direto na sala como se fosse dona da casa. Senta todo mundo. Ninguém esperou o convite. Todos se acomodaram. Nancy abriu a pasta e começou a tirar os papéis. Esses são todos os recibos da babá daquela semana da conferência, disse ela, espalhando os papéis na minha mesa de centro. Creche profissional para 3 crianças, 24 horas por dia, durante 7 dias. Custo total, $2.847. Olhei para os papéis, confusa. Certo, parabéns por guardar os recibos? A expressão da Nancy endureceu. Eu tô aqui para cobrar. Cobrar o quê? O pagamento pelos custos da babá. Que são culpa sua. A sala ficou em silêncio. Olhei para os meus pais, esperando que eles dissessem o óbvio, que aquilo era absurdo. Mas eles assentiram. Estavam do lado dela. A Nancy tem razão, disse meu pai. Se você tivesse feito o que a família faz e ajudado, ela não teria precisado pagar por cuidados profissionais. Esses custos são consequência direta da sua recusa. Minha mãe completou. O justo agora é você reembolsá-la. Me senti como se estivesse num universo paralelo. Vocês querem que eu pague por uma babá que eu não contratei, para cuidar de crianças que não são minhas, numa semana em que eu nem estava na cidade? Você causou essa situação, disse Nancy, como se estivesse explicando algo lógico. Seu egoísmo criou esses custos. O mínimo que você pode fazer agora é assumir a responsabilidade. Ela empurrou um papel pela mesa. Era uma fatura. Uma fatura de verdade. Com meu nome como destinatária e a descrição do serviço, creche emergencial devido a abandono familiar. Já calculei os planos de pagamento caso você não consiga pagar o valor total de uma vez, continuou Nancy, como se fosse uma transação comercial qualquer. E,
considerando que você pode bancar férias, claramente dinheiro não é um problema para você. Peguei a fatura e li, sem acreditar no que via. Ela tinha detalhado tudo. Taxas antecipadas, alimentação da babá, até uma cobrança por um contato de emergência para quando a babá precisou ligar para Nancy durante a conferência. Isso é loucura, falei. Eu não te devo nada. Claro que deve, disse minha mãe. Nancy explicou tudo, como se estivesse apresentando um caso no tribunal. Era uma oportunidade única na vida, e você arruinou por puro egoísmo. Ela teve que se endividar porque você não ajudou a família. Eu não arruinei nada. Nunca fui obrigada a cancelar minha viagem de aniversário. A família vem em primeiro lugar, disse meu pai, com firmeza. Nós te criamos melhor do que isso. E agora a família está te pedindo para consertar o que você quebrou, completou Nancy. Olhei para os três, sentados na minha sala de estar, exigindo que eu pagasse quase $3.000 porque decidi fazer uma viagem que planejei e paguei com meses de antecedência. A audácia era inacreditável. Deixa eu ver se entendi, falei devagar. Vocês querem que eu pague uma babá porque eu não cancelei minha viagem de aniversário de casamento, de graça? Não é uma questão de férias, corrigiu minha mãe. É sobre ajudar a família. E se eu não pagar? Perguntei. Nancy sorriu, fria. Então todo mundo vai saber exatamente que tipo de pessoa você é. Já comecei a contar para a família e para os amigos como você nos tratou. Sua reputação vai ficar completamente destruída. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim estalou. Passei meses me sentindo culpada. Me perguntando se tinha mesmo sido egoísta. Sentindo falta da minha família, apesar de como tinham me tratado. Mas ali, ouvindo aquelas exigências absurdas por escolhas que eles mesmos fizeram, algo ficou muito claro para mim pela primeira vez. Levantei-me, fui até a cozinha, peguei meu laptop e voltei. Eles estavam cochichando entre si, provavelmente planejando a próxima tentativa de me manipular com culpa. Sabe de uma coisa, Nancy? Falei, abrindo o computador. Você tem toda a razão. Eles pareceram confusos com a minha concordância repentina. Eu realmente deveria pagar esses custos da babá. É mais do que justo te reembolsar pelas consequências das minhas decisões. O rosto da Nancy se iluminou. Finalmente, ela achou que tinha vencido. Na verdade, continuei, digitando, acho que já que estamos resolvendo dívidas familiares, a gente devia acertar tudo de uma vez. Virei a tela para eles. Eu havia aberto uma planilha que mantinha há anos, mas que nunca mostrei a ninguém. Um registro detalhado de cada empréstimo, cada favor, cada vez que ajudei Nancy financeiramente na última década. Vamos ver, comecei, rolando a tela. Aqui estão os $500 que te emprestei pro aluguel em 2019 e que nunca foram pagos. Os $800 do conserto do seu carro em 2020. Os $1.200 em presentes de Natal para os seus filhos em 2021, quando você disse que não tinha como comprar nada. A conta de supermercado de $300 que eu paguei quando você ficou desempregada por 3 meses. Os rostos deles começaram a mudar conforme eu lia. Ah, e não vamos esquecer das horas de babá. Vamos calcular isso também? Aproximadamente 200 horas de cuidado infantil gratuito nos últimos 5 anos. Pela tarifa que você mesma pagou na última semana, $20 por hora, isso dá $4.000 só aí. A boca da Nancy abria e fechava como um peixe fora d'água. E tem também o fundo de emergência que te dei quando seu ex foi embora, $2.000 que seriam temporários. Os móveis que comprei quando você se mudou de apartamento. O depósito de segurança do novo imóvel, que eu paguei porque seu crédito estava péssimo. Continuei rolando a planilha, lendo item por item. Anos de ajuda financeira, favores, mão de obra gratuita, apoio em emergências, tudo registrado com datas e valores. O total geral do que você me custou ao longo dos anos é de $12.847. Então, se vamos mesmo acertar as contas familiares com base em inconveniências e obrigações, você pode me pagar primeiro. Aí, depois, a gente discute sua conta da babá. A sala ficou em completo silêncio. Mas isso é diferente, gaguejou Nancy. Você estava ajudando a família. Exatamente. E agora você quer que eu ajude de novo, pagando pelas suas escolhas.
Mas o curioso sobre família é que as coisas deveriam funcionar nos dois sentidos. Cliquei em outra aba que já tinha deixado pronta. Também registrei todas as vezes que você me ajudou ao longo dos anos. Vamos ver. Teve aquela vez que você... E depois quando... espera. Fiz um show rolando um documento completamente vazio. Que estranho. Está aparecendo 0 entradas. Será que estou no arquivo certo? Meu pai pigarreou. Lucy, isso não é justo. A Nancy tem 3 filhos. Ela está com dificuldades. Eu ajudo ela há anos sem ficar registrando, sem mandar fatura, sem exigir plano de pagamento. Fechei o laptop com calma. Até hoje. Porque aparentemente agora as obrigações familiares viraram transações comerciais. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Querida, não estamos pedindo muito. A Nancy está realmente sufocada em dívidas agora. Dívida que ela escolheu assumir, para uma conferência que ela escolheu ir, usando uma babá que ela mesma contratou, pelo preço que ela escolheu pagar, respondi, dando de ombros. As escolhas são dela. As consequências também. Mas se você apenas tivesse ajudado, começou Nancy. Se eu simplesmente tivesse cancelado minha viagem de aniversário de casamento, abandonado meu marido, perdido dinheiro com reservas não reembolsáveis, usado meus dias de férias e trabalhado de graça por uma semana, aí sim, você não teria que pagar uma babá? Assenti com uma expressão pensativa. Você tem toda a razão. Sou uma pessoa horrível por não fazer isso. O sarcasmo era tão forte que dava para cortar com uma faca. Em vez disso, fiz uma viagem que planejei com antecedência e paguei com meu marido para comemorar nosso 3º aniversário de casamento. Que monstro eu sou! O rosto da Nancy estava ficando vermelho. Você está distorcendo tudo. Estou mesmo? Me responde uma coisa, Nancy. Nos últimos 10 anos, quantas vezes eu te pedi para cancelar os seus planos para me ajudar? Silêncio. Quantas vezes eu exigi que você usasse seus dias de férias para resolver um problema meu? Nada. Quantas faturas eu já te mandei por tomar conta dos seus filhos, pelos empréstimos, pelas emergências que eu banquei? Isso não é a mesma coisa. Ela explodiu. Você tem razão. Não é mesmo. Porque quando eu ajudo a família, eu não fico cobrando. Não coloco juros. Não envio fatura. E com certeza eu não apareço na sua casa com uma conta na mão se você não larga tudo para facilitar minha vida. Fui até a porta da frente e abri. Agora, aqui está o que vai acontecer, você vai pegar essa fatura ridícula e vai embora. Vai pagar sua própria conta de babá, como qualquer outro adulto neste mundo que contrata um serviço. E vai parar de fingir que a minha recusa em ser sua babá não remunerada é algum tipo de traição familiar. Eles ficaram ali sentados, atordoados. Mas, se você quiser continuar tratando seus relacionamentos familiares como transações comerciais, continuei, fico feliz em te enviar uma fatura de $12.847, com juros e multa por atraso, para cada ano que você ignorou essa dívida. Nancy se levantou e pegou seus papéis. Isso é ridículo. Você não pode cobrar da família por ajudar, mas pode cobrar por não ajudar? Ela abriu a boca, mas não disse nada. A diferença entre nós, Nancy, é que eu ajudei porque quis. Você está exigindo porque acha que tem direito. Isso não é como uma família deveria funcionar. Minha mãe tentou uma última cartada emocional. Lucy, estamos decepcionados com a forma como você está tratando sua irmã. E eu estou decepcionada por vocês acharem que eu devo dinheiro só porque me recusei a ser explorada. Mas, de alguma forma, estou conseguindo dormir muito bem à noite. Meu pai se levantou com rigidez. Isso não acabou. Acabou sim, respondi. Acabou no momento em que vocês decidiram me ver como um banco, e não como irmã. Como funcionária, não como filha. Como uma obrigação, não como pessoa. Eles saíram sem dizer mais nada. Nancy foi a única que voltou no último segundo. Você vai se arrepender disso. A única coisa da qual me arrependo é de não ter me defendido antes. Depois que foram embora, me sentei na sala em silêncio, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Uma parte de mim se sentia culpada por ter sido tão dura, mas uma parte maior se sentia livre.
Henry chegou cerca de 1 hora depois e me encontrou limpando a cozinha, tensa. E aí, como foi com a sua família? Ele perguntou, já esperando o drama. Acho que acabei de comprar paz e sossego permanente pra gente. Contei tudo a ele. No fim, ele sorriu. Estou orgulhoso de você, disse ele. Isso exigiu coragem. Eu devia ter feito isso anos atrás. Talvez, mas você fez quando estava pronta. Já se passaram 24 horas desde o confronto. Meu celular está maravilhosamente silencioso. Sem ligações tentando me fazer sentir culpada, sem mensagens manipuladoras, sem chantagem emocional. Não sou ingênua ao ponto de achar que tudo acabou. Nancy provavelmente vai tentar outras táticas, talvez até recrutar mais parentes para a causa dela. Meus pais podem voltar com outra rodada de culpa, mas algo fundamental mudou. Eu mudei. Não sou mais a pessoa que larga tudo por causa das emergências dos outros. Não sou mais a irmã que paga pelas escolhas alheias enquanto ignora as próprias necessidades. Cansei de ser o caixa eletrônico da família, a babá de plantão, aquela que todo mundo espera que se sacrifique quando algo dá errado. Isso me torna fria, egoísta, uma má filha ou irmã. Talvez. Mas também me torna alguém que se respeita. Alguém que entende a importância de colocar limites. Alguém que finalmente aprendeu que apoio de verdade é uma via de mão dupla. E que nunca mais vai se sentir culpada por não pagar o preço das escolhas dos outros. Nancy conseguiu o que queria. Foi à conferência, fez contatos, abriu portas. Que ótimo para ela. Mas ela não pode me mandar a conta do sucesso dela. O mais irônico? Depois de todo o drama sobre família e sacrifício, ninguém, absolutamente ninguém, se ofereceu para dividir as despesas da babá em Nova York. De algum jeito, essa era só minha responsabilidade. Resolver um problema que eu nem criei. Aprendi muito nos últimos meses. Nancy me vê como um recurso, não como uma pessoa. Meus pais me veem como a filha bem-sucedida que tem a obrigação de sustentar a filha que não deu certo. Não importa o quanto isso me custe. Mas também aprendi algo sobre mim. Sou mais forte do que pensava. Posso resistir à manipulação. Posso escolher meu casamento e minha saúde mental no lugar de viver com culpa. Henry e eu já estamos planejando nossa próxima viagem de aniversário para um lugar ainda mais longe, com ainda menos sinal de celular. E desta vez, se alguém tiver algum problema, que me mande uma fatura. Vou saber exatamente o que fazer com ela. Atualização. Já faz 1 semana desde que postei isso. Algumas pessoas pediram novidades, então aqui vai. Nancy tentou ligar 2 vezes. Não atendi. Ela deixou mensagens de voz que começaram com desculpas, mas logo voltaram ao tom manipulador de sempre. Algo sobre como eu a humilhei na frente dos nossos pais e a fiz parecer uma má pessoa. Mamãe mandou uma longa mensagem falando sobre perdão familiar e como eu estava guardando rancor. Respondi com um simples. Não estou guardando rancor. Só não vou mais pagar as contas dos outros. A melhor parte? Um amigo em comum me contou que a conferência em Nova York foi realmente um sucesso. Nancy fez várias conexões e pode até ter conseguido um novo cliente. Ou seja, todo aquele drama sobre como eu estava arruinando o futuro dela era só manipulação. Minha prima que ficou de fora do drama original me procurou em particular. Aparentemente, Nancy andou pedindo dinheiro a outros parentes para cobrir a dívida com a babá. Até agora, ninguém se ofereceu. Surpresa? Nem um pouco. Henry e eu já reservamos nossa próxima viagem, 2 semanas na Nova Zelândia. Tudo pago, não reembolsável, e absolutamente nenhum parente foi consultado ou convidado para opinar. Estou dormindo melhor do que nunca. Atualização 2, 6 semanas depois do episódio da fatura, as coisas voltaram a esquentar. Nancy resolveu intensificar o drama envolvendo outros parentes. Comecei a receber ligações de tias e tios com quem mal falo, todos com o mesmo discurso, lealdade familiar, como eu estava destruindo a família por causa de dinheiro. Minha tia Linda ligou uma noite, claramente instruída por Nancy. Lucy, querida, fiquei sabendo do mal-entendido com sua irmã. Você não acha que está sendo um pouco teimosa? A família deve se manter unida.
Linda, quando foi a última vez que você ajudou financeiramente a Nancy? Silêncio. Bem, isso é diferente, ela respondeu, finalmente. Eu tenho minha própria família para cuidar. Eu também. O nome dele é Henry. A conversa terminou logo depois disso. Mas o verdadeiro choque veio quando Nancy tentou organizar uma intervenção familiar. Ela marcou um jantar de domingo na casa dos meus pais, planejando me surpreender com uma sala cheia de parentes prontos para me dar uma lição sobre valores familiares. Mamãe me ligou tentando soar casual. Vai ser só um jantar em família. Nada demais. Seu primo Mark vai estar lá, e o tio Tom vem de Portland. Na hora senti o cheiro da armadilha. Qual é a ocasião? Eu não posso simplesmente querer ver minha filha? Apareci mesmo assim, curiosa para ver até onde Nancy iria. No momento em que entrei, tive certeza, eu estava certa. 12 pessoas na sala de estar, todas desconfortáveis, e Nancy parada na frente como se estivesse presidindo uma reunião do conselho. Agora que todos estão aqui, ela anunciou, precisamos resolver um problema. A recusa da Lucy em ajudar a família e o modo cruel como ela me tratou no meu momento de necessidade. Eu tive que admirar a audácia. Ela até trouxe cartões de visita. Nancy começou um discurso ensaiado sobre valores familiares, sacrifícios, e como meu egoísmo estava dando um péssimo exemplo para os mais jovens. Disse que estava magoada, que tinha perdido noites de sono preocupada com nosso relacionamento, e que tudo o que queria era que eu reconhecesse o dano que causei e consertasse as coisas. Quando terminou, olhou ao redor da sala, esperançosa. Algumas pessoas assentiram de leve, mas dava para ver que a maioria se sentia emboscada. Alguém quer responder? Ela perguntou, me encarando diretamente. Me levantei, com calma. Claro. Tenho algumas coisas a dizer. Peguei meu celular e abri meu aplicativo do banco. Já que estamos tendo uma reunião familiar sobre dinheiro e responsabilidade, vamos falar de números. O sorriso confiante de Nancy vacilou. Nos últimos 5 anos, emprestei ou dei a Nancy um total de $8.200. Está tudo documentado nos meus registros bancários, que posso mostrar a quem quiser. Comecei a ler as transações em voz alta. Março de 2020, conserto de emergência do carro, $800. Julho de 2020, ajuda com aluguel, $500. Dezembro de 2020, Natal das Crianças, US cifrão 600. A sala começou a ficar tensa. Alguns parentes se mexiam desconfortáveis nas cadeiras. Devo continuar? Ainda tenho mais 3 anos disso. Tio Tom pigarreou. Lucy, isso é muito generoso da sua parte, mas... Ainda não terminei. Continuei. Nancy também me deve cerca de 200 horas de babá não remunerada ao longo dos anos. No salário mínimo, isso daria mais ou menos $1.500. Com o valor da babá profissional que ela contratou para ir à conferência, seriam $4.000. Nancy tentou me interromper. Isso não era trabalho. Era ajudar a família. Do mesmo jeito que você esperava que eu cancelasse minha viagem de aniversário para ajudar a família, né? Guardei o celular. Mas aqui está o que todos precisam entender, eu ajudei porque quis. Nancy está exigindo porque acha que tem direito. Olhei em volta da sala. Quantos de vocês cancelaram férias para cuidar dos filhos da Nancy em Nova York? Silêncio. Quantos emprestaram milhares de dólares para ela? Mais silêncio. Quantos acham que eu deveria pagar a babá de uma conferência que eu nem participei, para cuidar de filhos que nem são meus, durante uma semana em que eu nem estava na cidade? Meu primo Mark levantou a mão, meio sem jeito. Quer dizer, quando você coloca dessa forma. Exato. Quando você realmente pensa no que está sendo pedido, em vez de só reagir à história dramática da Nancy, tudo isso parece completamente irracional. O rosto da Nancy ficou vermelho. Você está me fazendo parecer uma aproveitadora. Eu não estou fazendo você parecer nada. Só estou apresentando os fatos. Virei para a sala. Eu amo a Nancy. Amo os filhos dela. Mas amar alguém não significa que eu tenha que sacrificar meu casamento e minha estabilidade financeira toda vez que ela entra em crise. Tia Linda se manifestou.
Mas a família deve se ajudar. Concordo plenamente. A família deve se ajudar. Então me diga, quando foi a última vez que a Nancy me ajudou com alguma coisa? A pergunta pairou no ar. Até mamãe e papai pareciam desconfortáveis. Quando eu estava gripada, há 2 anos, a Nancy se ofereceu para me trazer uma sopa. Quando Henry estava no hospital para fazer cirurgia, ela foi me visitar ou ao menos mandou um cartão. Quando eu estava sobrecarregada no trabalho e precisava de alguém para conversar, ela arrumou tempo para mim. Eu já sabia as respostas. E todo mundo na sala também sabia. Nancy me tratou como um banco ambulante durante anos. Só me liga quando precisa de alguma coisa. Só aparece quando quer favores. E agora está com raiva porque o banco está fechado. Comecei a caminhar em direção à porta. Se alguém aqui realmente acha que eu devo pagar por uma babá que não contratei, por favor, levante a mão. Ninguém se mexeu. Foi o que eu pensei. Me virei para Nancy. Aquela fatura já era absurda quando você a levou até minha casa. E continua sendo agora. A única diferença é que, desta vez, todo mundo pôde ver o quão absurda ela é. Deixei todos sentados no que só posso descrever como um silêncio constrangedor. A repercussão foi rápida. Em menos de uma semana, 3 parentes me ligaram para se desculpar por terem sido arrastados para o drama da Nancy. O primo Mark até riu quando me ligou. Não acredito que ela tentou te emboscar daquele jeito, disse ele. E aqueles cartões de recado? Ela realmente achou que ia te envergonhar para pagar a babá na frente de todo mundo? Mas a melhor parte veio 2 dias depois. Mamãe me ligou, exausta. Lucy, eu te devo um pedido de desculpas. Depois que você saiu no domingo, a Nancy continuou. Começou a perguntar um por um se podiam ajudá-lo a pagar as contas. Pegou o celular e começou a mostrar as faturas do cartão de crédito. Eu não fiquei surpresa. E alguém se ofereceu? Ninguém. O tio Tom até comentou que, se ela conseguiu bancar uma conferência em Nova York, então podia bancar a babá também. Nancy ficou furiosa e saiu do jantar batendo porta. Mamãe suspirou. Acho que temos ajudado demais. Você estava certa em se defender. Foi bom ouvir isso. Mas também foi triste saber que levou tanto tempo para alguém enxergar. Mãe, eu nunca quis magoar ninguém. Só queria ser tratada como uma pessoa, não como um recurso. Eu sei, querida. Acho que esquecemos que você também tem sua própria vida. Mais atualizações. Nos meses seguintes, as coisas continuaram a se desenrolar. Nancy fez uma última tentativa de manipulação, colocou os filhos para me ligar diretamente. Os gêmeos de 6 anos ligaram chorando. Disseram que a mamãe tinha falado que a tia Lucy não os amava mais, porque não queria ajudar com os problemas de adulto. Aquilo ultrapassou um limite que eu nem sabia que tinha. Fui direto para a casa da Nancy. Usar as crianças para me fazer sentir culpada é abuso emocional, falei logo na porta. Eles têm 6 anos. Eles não entendem responsabilidades financeiras de adulto. E você está traumatizando seus próprios filhos ao fazê-los pensar que amor depende de dinheiro. Nancy tentou se justificar. Eu não aceitei. Se você usar essas crianças de novo para me manipular, eu vou documentar tudo e denunciar como abuso emocional. Criança não é arma para briga de adulto. Passei 1 hora com os pequenos. Expliquei que a tia Lucy os ama muito, que às vezes os adultos brigam, mas que isso não tem nada a ver com eles. Levei sorvete. E garanti que amor de verdade não vem com fatura ou recibo. Amor não é condicionado a dinheiro ou favores. Nancy não disse uma palavra durante minha visita. Mas a mensagem foi clara. Desde então, os gêmeos não me ligaram mais chorando. Enquanto isso, Henry e eu aproveitamos o dinheiro que economizamos por não mais bancar as crises da Nancy para fazer um curso de planejamento financeiro. Aprendemos sobre como estabelecer limites, especialmente com parentes que não sabem lidar com o dinheiro. Acontece que o que eu estava vivendo tinha um nome: abuso financeiro. No curso, aprendemos sobre limites financeiros e regras familiares sobre dinheiro, basicamente, aquelas crenças invisíveis que as famílias passam de geração em geração. Na minha, o roteiro era claro: quem estivesse bem financeiramente tinha a obrigação de resgatar quem estivesse em apuros,
sem questionar. Quebrar esse padrão foi mais difícil do que eu imaginava, mas também foi libertador. Começamos um fundo de emergência familiar, mas com regras bem claras. Só ajudamos em situações realmente críticas como problemas de saúde, perda de emprego ou desastres naturais. Nada de resgatar gente que planejou mal a própria vida ou que está colhendo as consequências de escolhas de estilo de vida. E toda ajuda seria um presente único, nunca mais empréstimos eternos que ninguém paga. Com essas novas diretrizes, Nancy simplesmente nunca se qualificava. O momento mais gratificante veio cerca de 8 meses depois, quando o negócio da Nancy decolou de vez graças, ironicamente, à conferência para a qual ela tanto me pressionou a financiar. Conseguiu 3 grandes clientes e finalmente começou a ganhar dinheiro de verdade. Ela me pagou parte do que devia? Claro que não. Pediu desculpas pelo episódio da fatura? De jeito nenhum. Mas parou de me pedir dinheiro? Sim. Porque agora não precisava mais. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. De repente, Nancy estava ocupada demais para jantares em família, bem-sucedida demais para o drama familiar, importante demais para manter vínculos que não beneficiassem seus negócios. A mesma mulher que passou meses repetindo que família vem em primeiro lugar desapareceu dos encontros familiares assim que parou de precisar de ajuda financeira. Mamãe e papai finalmente enxergaram a verdadeira Nancy quando ela simplesmente pulou o Natal para ir a um retiro de negócios. As crianças passaram a manhã de Natal perguntando onde a mãe estava enquanto ela postava vídeos no Instagram, curtindo um resort em Cabo. Acho que te devemos outro pedido de desculpas, murmurou papai, vendo as crianças abrirem os presentes. Estávamos tão focados nos problemas da Nancy que esquecemos de valorizar o quanto você sempre foi estável e generosa. Foi uma validação pela qual esperei por anos. Atualização final. 1 ano depois, minha vida está completamente diferente. Nancy e eu temos um relacionamento cordial, mas distante. Ela manda cartões de aniversário, aparece em eventos importantes, mas os dias de ligações urgentes e crises constantes acabaram. O negócio dela próspera. Mudou-se para um bairro melhor e até está namorando alguém novo. Bom pra ela. Falo sério. Mas a mudança mais importante aconteceu na forma como minha família me enxerga. Hoje, não sou mais a solução automática para os problemas de todo mundo. Não sou mais a primeira pessoa para quem ligam quando alguém precisa de dinheiro, de babá ou de apoio emocional. Agora, sou apenas a Lucy, esposa do Henry, filha e irmã que participa da vida familiar sem carregar os pesos dos outros. Henry e eu comemoramos nosso 4º aniversário de casamento com uma viagem de 3 semanas ao Japão. E sabe o que fizemos? Não contamos para ninguém da família até voltarmos. Ninguém exigiu que cancelássemos. Ninguém mandou faturas. Com o dinheiro economizado, quitamos nossa hipoteca 2 anos antes do previsto. Estamos investindo na aposentadoria e até conversando sobre comprar uma casa de férias. Nada disso teria sido possível se eu continuasse permitindo os abusos financeiros da Nancy. A lição mais difícil que aprendi foi que dizer não a pedidos absurdos não é crueldade, é necessário. Limites não são muros, são portões. Eles deixam entrar as pessoas certas e mantêm comportamentos tóxicos do lado de fora. Se você está lendo isso e se sentindo culpado por não se sacrificar pela família, saiba. Você não deve sua estabilidade financeira, sua saúde mental ou seu casamento a ninguém. O amor nunca deveria vir acompanhado de boletos. Algumas pontes merecem ser queimadas se estão sendo usadas como forma de passar por cima de você. E, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém é parar de tolerar o pior comportamento dessa pessoa e deixá-la descobrir como se virar como adulta. Nancy aprendeu a administrar um negócio de sucesso quando não pôde mais contar comigo como seu caixa eletrônico pessoal. Engraçado como isso funcionou, né?